Medo de que fosse provocado por algo errado em sua aparência, ela desviou o olhar. Mas enquanto ela o fazia, o cavalheiro recuou, e seu parceiro, aproximando-se, disse: Vejo que adivinhou o que me foi perguntado. Aquele senhor conhece o seu nome, e o senhor tem o direito de conhecer o dele. É o general Tilney, meu pai. A resposta de Catherine foi apenas "ah", mas foi um "ah", expressando tudo o que é necessário, atenção às suas palavras e perfeita confiança na sua veracidade. Com real interesse e grande admiração, seus olhos agora seguiam o general enquanto ele se movia pela multidão. E que família tão bonita eles são! Foi o que ela comentou em segredo. Ao conversar com a senhorita Tilney antes do término da noite, uma nova fonte de felicidade surgiu para ela. Ela nunca havia feito uma caminhada no campo desde sua chegada a Bath. A senhorita Tilney, para quem todos os arredores frequentemente visitados eram familiares, falava deles de uma forma que a deixava ansiosa por conhecê-los também, e, ao ela expressar abertamente o receio de não encontrar companhia para acompanhá-la, o irmão e a irmã propuseram que se juntassem a um passeio em alguma manhã. Eu adoraria, exclamou ela, mais do que qualquer coisa no mundo, e não devemos adiar, vamos amanhã. Isso foi prontamente aceito, com apenas uma ressalva das Tilney, de que não chovesse, o que Catherine tinha certeza de que não aconteceria. Às 12 horas, eles a buscariam na Putney Street, e lembre-se, às 12 horas, foi o discurso de despedida dela para sua nova amiga. Da sua outra amiga, a mais velha, a mais estabelecida, Isabela, cuja fidelidade e valor ela havia experimentado por quinzena, ela mal viu algo durante a noite. No entanto, embora desejasse ardentemente que ela conhecesse a sua felicidade, ela submeter-se-ia alegremente ao desejo do Sr. Allen, o que os levou a sair relativamente cedo, e o seu ânimo dançava dentro dela, assim como ela dançava na sua cadeira durante todo o caminho para casa. Capítulo 11. O dia seguinte trouxe uma manhã de aspecto muito sóbrio, com o sol fazendo apenas alguns esforços para aparecer, e Catherine augurou dela tudo o que era mais favorável aos seus desejos. Uma manhã tão ensolarada no início do ano, ela permitiu, geralmente se transformaria em chuva, mas uma nublada prenunciava melhorias à medida que o dia avançava. Ela solicitou ao SR. Allen a confirmação de suas esperanças, mas o SR. Allen, não tendo seus próprios céus e barômetro, recusou-se a dar qualquer promessa absoluta de sol. Ela se candidatou a Azar. Allen, e a opinião das Ra. Allen foi mais positiva. Ela não tinha a menor dúvida de que era um dia muito bonito, se as nuvens apenas se dissipassem e o sol permanecesse escondido. Por volta das 11 horas, no entanto, algumas gotículas de chuva fina na janela chamaram a atenção de Catherine e o querido, eu realmente acredito que estará chuvoso, disse ela com um tom de voz muito desanimado. Pensei em como seria, disse Azar. Além. Não vou dar meu passeio hoje, suspirou Catherine, mas talvez não dê em nada ou talvez melhore antes do meio-dia. Talvez sim, mas então, meu caro, ficará tão sujo. Ah, isso não significará nada, eu nunca me importo com sujeira. Não, respondeu a amiga dela muito placidamente, sei que a senhora nunca se importa com sujeira. Após uma breve pausa, aparece cada vez mais rápido, disse Catherine, enquanto observava pela janela. Então, de fato, o faz. Se continuar a chover, as ruas ficarão muito molhadas. Já há 4 guarda-sóis abertos. Como eu odeio a visão de um guarda-chuva. São coisas desagradáveis de carregar. Eu preferiria muito mais sentar-me a qualquer momento. Era uma manhã tão bonita. Eu estava tão convencido de que estaria seco. Qualquer um teria pensado assim, de fato. Haverá muito poucas pessoas na sala de bombas se chover a manhã toda. Espero que o SR. Allen ponha o seu sobretudo quando sair, mas duvido que o faça, pois ele prefere fazer qualquer coisa sair com um sobretudo. Admiro-me que ele o deteste, deve ser tão confortável. A chuva continuou, rápida, embora não forte. Catherine ia ao relógio a cada 5 minutos, ameaçando a cada retorno que, se continuasse a chover por mais 5 minutos, ela desistiria do assunto como sem esperança. O relógio marcou meia-noite e a chuva persistia. Você não poderá ir, minha querida. Não desespero completamente ainda. Não a abandonarei antes de 1/4 para uma. Este é o momento do dia para que isso se resolva, e eu realmente acho que parece um pouco mais claro. Lá, são 20 minutos depois das 12 e agora desistirei completamente. E tivéssemos um clima como o de Udolfo, ou pelo menos na Toscana e no sul da França. Na noite em que o pobre ST. Albin faleceu. Que tempo tão bonito. Às 12h30, quando a atenção ansiosa de Catherine ao tempo se esgotou e ela já não podia reivindicar qualquer mérito pela sua melhoria, o céu começou a limpar-se voluntariamente. Um raio de sol a surpreendeu, ela olhou em volta, as nuvens estavam se abrindo,
e ela imediatamente voltou para a janela para observar e incentivar a feliz aparição. Mais 10 minutos tornaram certo que uma tarde ensolarada se seguiria e justificaram a opinião da Saa. Além que sempre achou que o tempo melhoraria. Mas se Catherine ainda poderia esperar por suas amigas, se a chuva não teria sido excessiva para que esta Tunei se aventurasse, ainda era uma questão. Estava muito sujo para Saa. Além acompanhar o marido até a sala de bombas. Ele, portanto, partiu sozinho, e Catherine mal o viu descer a rua quando sua atenção foi chamada pela aproximação das mesmas duas carruagens abertas, contendo as mesmas 3 pessoas que a surpreenderam tanto algumas manhãs. Isabela, meu irmão e o SR. Thorpe, eu os declaro. Eles talvez venham atrás de mim, mas eu não irei, de fato. Não posso ir, pois sabe que a senhorita Tilney ainda pode vir. A senhora Allen concordou. John Thorpe logo se juntou a eles, e sua voz os alcançou ainda mais cedo, pois ele estava chamando Miss Morland para apressar-se enquanto subia as escadas. Apresse-se. Apresse-se, disse ele, abrindo a porta com um movimento brusco. Coloque o seu chapéu imediatamente. Não há tempo a perder, estamos a caminho de Bristol. Como vai, Zá? Allen. Para Bristol. Não é uma grande distância. Mas, no entanto, não posso acompanhá-lo hoje, pois estou comprometida. Espero alguns amigos a qualquer momento. Isso foi, claro, veementemente rebatido como nenhuma razão válida a Saa. Allen foi chamada para apoiá-lo, e as outras duas entraram para oferecer sua assistência. Minha doce Catherine, não é encantador? Teremos uma viagem celestial. Agradeça ao seu irmão e a mim pelo plano. Ele nos ocorreu durante o café da manhã, creio que quase ao mesmo tempo. Teríamos partido há 2 horas se não fosse por esta chuva detestável. Mas isso não importa, as noites são de luar e nos divertiremos imensamente. Estou em êxtase com a ideia de um pouco de ar puro do campo e tranquilidade. É muito melhor do que ir aos salões inferiores. Iremos diretamente a Clifton e jantaremos lá e, assim que o jantar terminar, se houver tempo, seguiremos para Kingston. Duvido que consigamos fazer tanto, disse Morland. Seu infeliz, exclamou Thorpe. Seremos capazes de fazer 10 vezes mais. Kingston. Sim, e o castelo de Blythe também, e qualquer outra coisa que possamos ouvir, mas aqui está sua irmã dizendo que não irá. Castelo de Blythe, exclamou Catherine. O que é isso? O melhor lugar da Inglaterra. Vale a pena percorrer 50 milhas a qualquer momento para vê-lo. O que é mesmo um castelo antigo. O mais antigo do reino. Mas é como o que se lê. Exatamente tu mesmo. Mas agora, falando sério, há torres e longas galerias? Por dezenas. Então eu gostaria de vê-lo, mas não posso ir. Não vá, minha amada criatura. O que você quer dizer? Não posso ir, porque, olhando para baixo enquanto falava, temendo o sorriso de Isabela, espero que a senhorita Tilney e o irmão venham me buscar para um passeio no campo. Eles prometeram vir às 12, mas choveu, contudo. Agora, como o tempo está tão bom, ouso dizer que chegarão em breve. Não eles, de fato, exclamou Thorpe, pois, ao entrarmos na Broad Street, eu os vi, ele não dirige uma furgoneta com castanhos brilhantes. De fato, não sei. Sim, eu sei que ele faz, eu vi. O senhor está falando do homem com quem dançou ontem à noite, não está? Sim. Bem, eu vi naquele momento subir a Lansdowne Road, dirigindo uma moça de aparência elegante. Realmente o fez. Juro pela minha alma, reconheci-o imediatamente e ele parecia ter adquirido também um gado muito bonito. É muito estranho, mas suponho que tenham achado que estaria muito sujo para uma caminhada. E bem que poderiam, pois nunca vi tanta sujeira em minha vida. Flamem, você não conseguia andar mais do que voar. Não esteve tão sujo o inverno todo, está com água até os tornozelos em toda parte. Isabela corroborou. Minha querida Catherine, você não pode imaginar a sujeira. Venha, você precisa ir, não pode recusar ir agora. Gostaria de ver o castelo, mas poderemos percorrê-lo por completo. Podemos subir todas as escadas e entrar em todas as suítes. Sim, todos os cantos e recantos. Mas então, se eles saírem apenas por 1 hora até que esteja mais seco, e voltarem depois? Fique tranquilo, não há perigo nisso, pois ouvi Tio May gritar para um homem que passava a cavalo, informando que iriam até Wickhawks. Então, eu farei. Devo ir, Sá. Além. Como desejar, meu caro. Prezada senhora Allen, você deve convencê-la a ir, foi o clamor geral. Allen não lhe foi indiferente. Bem, meu caro, disse ela, suponha que vá. E em 2 minutos partiram. Os sentimentos de Catherine, ao entrar na carruagem, encontravam-se em um estado de grande perturbação, dividida entre o arrependimento pela perda de um grande prazer e a esperança de em breve desfrutar de outro, quase de igual grau, embora de natureza bastante distinta.
Ela não conseguia pensar que os Tilmei tinham agido muito bem com ela ao desistirem tão prontamente do noivado, sem lhe enviar qualquer mensagem de desculpas. Agora, passara apenas uma hora desde o horário marcado para o início da caminhada deles, e, apesar do que ouvira sobre a prodigiosa acumulação de sujeira no decurso daquela hora, ela não pôde deixar de pensar, com base na sua própria observação, que poderiam ter ido com muito pouco inconveniente. Sentir-se menosprezada por eles era muito doloroso. Por outro lado, o deleite de explorar um edifício como o Dolfo, como sua imaginação representava o castelo de Blaise, era um contrapeso de bem que poderia consolá-la por quase qualquer coisa. Eles passaram rapidamente pela Pulteney Street e pela Laura Place sem trocar muitas palavras. Thorpe conversava com seu cavalo e ela meditava alternadamente sobre promessas quebradas e arcos quebrados, faetons e cortinas falsas, tilmeis e portas secretas. Ao entrarem nos edifícios Argyle, no entanto, ela foi despertada por este questionamento do seu acompanhante. Quem é aquela moça que a olhou tão intensamente ao passar? Ken. Onde? No passeio da direita. Ela deve estar quase fora de vista agora. Catherine olhou em volta e viu a senhorita Tilmei apoiada no braço do irmão, caminhando lentamente pela rua. Ela os viu, ambos a olhar para ela. Pare, pare, SR. Thorpe, ela exclamou impacientemente. Esta. Tilmei é de fato. Como puderam me dizer que eles tinham partido? Pare, pare, eu sairei neste momento e irei até eles. Mas com que propósito ela falava? Thorpe apenas incitou seu cavalo a um trote mais acelerado. Os Tilmei, que logo deixaram de se preocupar com ela, desapareceram em um instante na esquina da Laura Place, e em outro instante ela própria foi levada para o mercado. Ainda assim, e durante o comprimento de outra rua, ela implorou que parasse. Por favor, pare, SR. Doug. Não consigo prosseguir. Não prosseguirei. Devo voltar para a senhorita Tilney. Mas o SR. Thorpe apenas riu, estalou o chicote, incentivou o cavalo, fez barulhos estranhos e seguiu em frente, e Catherine, por mais irritada e aborrecida que estivesse, sem poder se afastar, foi obrigada a desistir e se submeter. No entanto, os seus reproches não foram poupados. Como pôde me enganar assim, SR? Thorpe, como o senhor poderia afirmar que os viu dirigindo pela Lansdowne Road? Eu não teria permitido que isso acontecesse por nada neste mundo. Devem achar isso tão estranho, tão grosseiro da minha parte para passar por eles também, sem dizer uma palavra. O senhor não sabe o quanto estou aborrecida, não terei prazer em Clifton, nem em mais nada. Eu preferiria, 10.000 vezes preferiria sair agora e voltar para eles. Como poderia afirmar que os viu saindo em um fatonte? Thorpe defendeu-se com veemência, declarou que nunca tinha visto dois homens tão semelhantes em sua vida e relutou em desistir da ideia de que o próprio tio May havia sido o autor. A determinação deles, mesmo quando esse assunto estivesse encerrado, provavelmente não seria muito agradável. A complacência de Catherine já não era a mesma de antes, em sua antiga exibição. Ela ouviu relutantemente e suas respostas foram curtas. O castelo de Blaise continuava a ser o seu único consolo. Para lá, ela ainda olhava de tempos em tempos com prazer, embora, para não ser desapontada com a caminhada prometida e especialmente para não ser mal vista pelos Tilmei, ela teria voluntariamente abdicar de toda a felicidade que as suas paredes poderiam proporcionar, a felicidade de um progresso através de uma longa sequência de salas elevadas, exibindo os restos de móveis magníficos, embora agora muitos anos desertos, a felicidade de ser parada no seu caminho ao longo de abóbadas estreitas e sinuosas, por uma porta baixa e gradeada, ou mesmo de ter a sua lâmpada, a sua única lâmpada, extinta por uma súbita rajada de vento e de ser deixada em total escuridão. Entretanto, prosseguiram a sua jornada sem qualquer contratempo e estavam à vista da cidade de Keynsham, quando um grito de Morland, que os seguia, fez com que o seu amigo parasse para saber o que se passava. Os outros então se aproximaram o suficiente para conversar e Morland disse: "É melhor voltarmos. Thorpe, é tarde demais para prosseguir hoje. Sua irmã pensa o mesmo que eu. Estamos a exatamente uma hora vindo da Pulteney Street, pouco mais de 7 milhas, e, suponho, ainda temos pelo menos 8 para percorrer. Isso nunca será aceitável. Partimos com um atraso considerável. É melhor adiá-lo para outro dia e dar meia volta." Para mim, tanto faz, respondeu Thorpe, um tanto irritado, e, virando imediatamente o cavalo, seguiram de volta a Bath. Se o seu irmão não tivesse um animal tão insuportável para conduzir, disse-lhe logo depois, poderíamos ter feito isso muito bem. Meu cavalo teria troteado até Clifton em menos de uma hora, se deixado por conta própria, e quase quebrei o braço ao puxá-lo para o passo daquela maldita égua de pulmão fraco. Orlando é um tolo por não ter um cavalo e uma gig próprios. Não, ele não é, disse Catherine calorosamente, pois tenho certeza de que ele não poderia arcar com isso. E por que ele não pode arcar com isso? Porque ele não tem dinheiro suficiente.
E de quem é a culpa? Ninguém, que eu saiba. Thorpe então disse algo de forma alta e incoerente, como costumava fazer, sobre ser uma coisa horrível ser avarento, e que se as pessoas que nadavam em dinheiro não podiam arcar com as coisas, ele não sabia quem poderia, o que Catherine nem se esforçou para entender. Desapontada com o que deveria ter sido o consolo para sua primeira decepção, ela estava cada vez menos disposta a ser agradável ou a encontrar seu companheiro assim, e retornaram a Pulteney Street sem que ela pronunciasse 20 palavras. Ao entrar em casa, o lacaios informou-a de que um cavalheiro e uma dama tinham procurado e perguntado por ela poucos minutos após a sua partida, que, ao ser informado de que ela saíra com o S.R. Thorpe, a dama perguntara se havia alguma mensagem deixada para ela e, ao ele responder que não, ela procurara um cartão, mas dissera que não tinha nenhum consigo e se retirara. Refletindo sobre essas notícias devastadoras, Catherine subiu lentamente as escadas. À frente deles, ela foi recebida pelo S.R. Além que, ao saber o motivo do retorno apressado deles, disse: Fico feliz que seu irmão tenha tido tanto bom senso, fico feliz que tenham voltado. Foi um plano estranho e ousado. Todos passaram a noite juntos na casa de Thorpe. Catherine estava perturbada e desanimada, mas Isabela parecia encontrar em sua sorte, da qual participava por meio de uma parceria privada com Orlando, um equivalente muito bom para o ar tranquilo e campestre de uma estalagem em Clifton. A satisfação dela, também, por não estar nas salas inferiores, foi mencionada mais de uma vez. Como eu tenho pena das pobres criaturas que estão indo para lá. Quão contente estou por não estar entre eles. Gostaria de saber se será um baile completo ou não. Eles ainda não começaram a dançar. Eu não estaria lá por nada neste mundo. É tão agradável ter uma noite de vez em quando só para si. Ouso dizer que não será um bom baile. Sei que os Micheles não estarão lá. Tenho certeza de que sinto pena de todos que são. Mas atrevo-me a dizer, S.R. Orlando, que o senhor anseia por isso, não é? Tenho certeza de que sim. Bem, por favor, não permita que ninguém aqui seja um obstáculo para você. Ouso dizer que poderíamos nos sair muito bem sem vocês, mas vocês só me se consideram de tal importância. Catherine quase poderia ter acusado Isabela de ser insensível em relação a si mesma e às suas tristezas, pois elas pareciam ocupar tão pouco a sua mente e o conforto que ela oferecia era tão inadequado. Não seja tão insensível, minha querida criatura, ela sussurrou. Você vai partir meu coração. Foi, sem dúvida, incrivelmente chocante, mas os Tilney eram inteiramente culpados. Por que não foram mais pontuais? Estava sujo de fato, mas o que isso significava? Tenho certeza de que Dion e eu não nos importaríamos. Nunca me importo de passar por qualquer coisa. Quando se trata de um amigo, essa é a minha disposição, e o Dion é exatamente igual. Ele tem sentimentos incrivelmente fortes. Meu Deus, que mão encantadora você tem. Eis, eu juro, nunca estive tão feliz em minha vida. Eu preferiria 50 vezes que você os tivesse do que eu. E agora posso dispensar minha heroína para o sofá sem sono, que é a verdadeira porção da heroína, para um travesseiro polvilhado de espinhos e molhado de lágrimas. E que ela se considere afortunada se conseguir mais uma boa noite de sono nos próximos 3 meses. Capítulo 12. Prezada senhora, Allen, disse Catherine na manhã seguinte, haverá algum mal em eu visitar a senhorita Tilney hoje? Não estarei em paz até que eu tenha explicado tudo. Vá, por favor, minha cara, apenas vista um vestido branco. A senhorita Tilney sempre usa branco. Catherine atendeu alegremente e, devidamente equipada, estava mais impaciente do que nunca para ir ao salão de bombas, a fim de se informar sobre os alojamentos do General Tilney, pois, embora acreditasse que ficavam na Milson Street, não tinha certeza da casa e as convicções vacilantes da Sa. Além apenas tornavam a situação mais duvidosa. Foi direcionada para Milson Street e, tendo decorado o número, apressou-se com passos ansiosos e o coração acelerado para fazer sua visita, explicar sua conduta e ser perdoada, atravessou levemente o cemitério da igreja e desviou resolutamente o olhar, para não ser obrigada a ver sua amada Isabela e sua querida família, que, segundo acreditava, estavam em uma loja nas proximidades. Ela chegou à casa sem qualquer impedimento, olhou o número, bateu à porta e perguntou pela senhorita Tilney. O homem acreditava que a senhorita Tilney estivesse em casa, mas não tinha certeza. Ela se importaria de enviar o nome dela? Ela entregou o cartão dela. Em poucos minutos, o criado retornou e, com um olhar que não confirmava totalmente suas palavras, disse que havia se enganado, pois a senhorita Tilney havia saído para passear. Catherine, com um rubor de mortificação, deixou a casa. Ela sentiu-se quase persuadida de que a senhorita Tilney estava em casa e demasiado ofendida para admitir, e, ao retirar-se pela rua, não pôde reter um olhar para as janelas da sala de estar, na expectativa de a ver lá, mas ninguém apareceu.
No final da rua, contudo, ela olhou para trás novamente e, então, não para uma janela, mas saindo da porta, viu a própria senhorita Tilney. Ela foi seguida por um cavalheiro, que Catherine acreditava ser seu pai, e eles se dirigiram em direção aos edifícios Edgar. Catherine, em profunda mortificação, prosseguiu em seu caminho. Ela poderia quase sentir-se irada com tal incivilidade raivosa, mas reprimiu a sensação de ressentimento, lembrou-se da própria ignorância. Ela não sabia como uma ofensa como a dela poderia ser classificada pelas leis da polidez mundana, até que grau de impiedade poderia, com propriedade, levá-la, nem a que rigores de rudeza, em retorno, poderia justificadamente torná-la passível. Desanimada e humilhada, ela chegou a cogitar não ir ao teatro com os outros naquela noite, mas é preciso confessar que tais pensamentos não duraram muito, pois logo se lembrou, em primeiro lugar, de que não tinha desculpa para ficar em casa e, em segundo, de que era uma peça que desejava muito ver. Ao teatro, portanto, todos foram, nenhum tio May apareceu para atormentá-la ou agradá-la, ela temia que, entre as muitas perfeições da família, o gosto por peças não fosse considerado. Mas talvez fosse porque estavam habituados às melhores performances do palco londrino, que, segundo a autoridade de Isabela, tornavam tudo mais do gênero completamente horrível. Ela não se enganou em sua própria expectativa de prazer, a comédia suspendeu tão bem sua preocupação que ninguém, observando-a durante os primeiros 4 atos, teria suposto que ela tinha qualquer infelicidade. No início do quinto, contudo, a súbita visão do S.R. Henrique May e de seu pai, juntando-se a um grupo na caixa oposta, a trouxe de volta à ansiedade e ao sofrimento. O palco já não conseguia mais despertar alegria genuína, já não conseguia mais prender toda a sua atenção. Cada olhar, em média, era direcionado à caixa oposta e, por 2 cenas inteiras, ela observou Henrique May dessa forma, sem conseguir encontrá-lo uma única vez. Não mais poderia ser suspeito de indiferença por uma peça, sua atenção nunca foi retirada do palco durante 2 cenas inteiras. Finalmente, porém, ele a olhou e fez uma reverência, mas que reverência! Nenhum sorriso, nenhuma observação contínua o acompanhou, seus olhos foram imediatamente devolvidos à direção anterior. Catherine estava miseravelmente inquieta. Ela quase teria corrido até a caixa em que ele estava e o forçado a ouvir sua explicação. Sentimentos mais naturais do que heróicos a possuíam, em vez de considerar sua própria dignidade ferida por essa condenação imediata, em vez de resolver orgulhosamente, em inocência consciente, demonstrar seu ressentimento àquele que pudesse nutrir uma dúvida a respeito, de deixar a ele todo o trabalho de buscar uma explicação e de iluminá-lo sobre o passado apenas evitando seu olhar ou flertando com outra pessoa, ela assumiu para si toda a vergonha da má conduta, ou pelo menos de sua aparência, e ansiava apenas por uma oportunidade de explicar sua causa. A peça chegou ao fim. O pano caiu, Henrique May já não estava visível onde antes se sentara, mas o pai dele permaneceu, e talvez estivesse agora a caminho do camarote deles. Ela tinha razão, em poucos minutos, ele apareceu e, abrindo caminho pelas fileiras que então se afunilavam, dirigiu-se a Saa, Allen e a sua amiga com a mesma calma e polidez. Não foi com tal calma que ele foi respondido por este último, o Sr. Tilney, eu estava ansiosa para falar com o senhor e apresentar minhas desculpas. A senhora deve ter me achado muito mal educada, mas, de fato, não foi culpa minha, foi... Senhora Allen. Não me disseram que o S.R. Tilney e a irmã dele saíram juntos em uma furgoneta? Então, o que eu poderia fazer? Mas eu teria preferido estar com você 10.000 vezes. Não teria, Sa. Allen. Meu caro, você amassou meu vestido, foi a resposta da Sa. Allen. A segurança dela, no entanto, por si só, não foi em vão. Trouxe um sorriso mais cordial e natural ao seu semblante, e ele respondeu num tom que retinha apenas um pouco de afetação. Ficamos muito gratos, de qualquer forma, por nos desejar um passeio agradável depois de passarmos por vocês na Argyle Street. Você foi tão gentil em olhar para trás de propósito. Mas, de fato, eu não lhe desejei uma caminhada agradável, nunca pensei em tal coisa, mas implorei ao S.R. Torpe com tanta veemência que parasse te chamei assim que o vi, agora, Sa. Além, não o. O senhor não estava lá, mas eu realmente fiz, e, se o senhor Torpe tivesse apenas parado, eu teria pulado e corrido atrás de você. Existiria um Henry no mundo que pudesse ser insensível a tal declaração? Henry Tilney, pelo menos, não estava. Com um sorriso ainda mais doce, ele expressou tudo o que precisava ser dito sobre a preocupação, o arrependimento e a dependência de sua irmã em relação à honra de Catherine. Ah, não diga que a senhorita Tilney não estava zangada, exclamou Catherine, porque sei que estava, pois ela não quis me ver esta manhã quando a procurei. Vi-a sair de casa no minuto seguinte ao meu afastamento, fiquei magoada, mas não ofendida. Talvez o senhor não soubesse que eu estive lá. Eu não estava presente na ocasião,
mas soube do ocorrido por Eleanor, e ela tem desejado desde então vê-lo, para explicar a razão de tal indelicadeza, mas talvez eu possa fazê-lo tão bem quanto ela. Não foi nada mais do que o meu pai, eles estavam apenas a preparar-se para sair, e ele, apressado e sem querer adiar, fez questão de que ela fosse negada. Isso foi tudo, garanto-lhe. Ela estava muito aborrecida e pretendia pedir desculpas o mais rápido possível. A mente de Catherine ficou muito aliviada com essa informação, mas uma certa solicitude permaneceu, da qual surgiu a seguinte pergunta, totalmente ingênua em si mesma, embora bastante perturbadora para o cavalheiro. Mas, S.E. Tio May, porque o senhor foi menos generoso do que sua irmã? Se ela sentia tamanha confiança nas minhas boas intenções e podia supor que era apenas um engano, porque o senhor estaria tão pronto para se ofender? Eu sinto-me ofendido. Não, tenho certeza de que, pela sua expressão, quando entrou na caixa, estava zangado. Estou muito irritado. Eu não teria nenhum direito. Bem, ninguém teria pensado que você não tinha direito, quem viu seu rosto. Ele respondeu pedindo que ela lhe desse passagem e falando sobre a peça. Ele permaneceu com eles por algum tempo e era demasiado agradável para que Catherine ficasse satisfeita quando ele partiu. Antes de se separarem, no entanto, foi acordado que a caminhada projetada deveria ser feita o mais breve possível e, deixando de lado a tristeza de ele ter saído da caixa deles, ela foi, no geral, deixada como uma das criaturas mais felizes do mundo. Enquanto conversavam, ela observou com certa surpresa que John Thorpe, que nunca permanecia na mesma parte da casa por 10 minutos consecutivos, estava engajado em uma conversa com o general Tilmay, e sentiu algo mais do que surpresa ao pensar que poderia perceber-se como objeto da atenção e do discurso deles. O que poderiam ter a dizer sobre ela? Ela temia que o general Tilmay não gostasse de sua aparência. Percebeu que isso estava implícito em ele ter impedido sua entrada para ver a filha, em vez de adiar a própria caminhada por alguns minutos. Como o SR. Thorpe conheceu seu pai? Foi a pergunta ansiosa dela enquanto os apontava para o companheiro. Ele nada sabia sobre o assunto, mas seu pai, como todo militar, tinha um círculo de conhecidos muito amplo. Quando o entretenimento terminou, Thorpe veio ajudá-los a sair. Catherine foi o objeto imediato de sua galanteria e, enquanto aguardavam no saguão por uma cadeira, ele impediu a indagação que viajara de seu coração quase até a ponta de sua língua, perguntando, de maneira pomposa, se ela ouvia conversando com o general Tilmay. Ele é um bom sujeito, por minha alma. Robusto, ativo, aparenta ser tão jovem quanto o filho. Tenho grande apreço por ele, asseguro-lhe, um cavalheiro, um bom sujeito como nunca se viu. Mas como o senhor o conheceu? Conheço, ó. São poucas as pessoas da cidade que eu não conheço. Encontrei-o pela primeira vez no Bedford e reconheci o seu rosto hoje, no instante em que ele entrou na sala de bilhar. Um dos melhores jogadores que temos, por sinal, e tivemos um pequeno embate, embora eu o temesse um pouco no início. As probabilidades estavam 5-4 contra mim, e, se eu não tivesse feito um dos golpes mais limpos que talvez já tenham sido feitos neste mundo, acertei a bola dele exatamente, mas não conseguiria fazê-lo entender sem uma mesa. No entanto, eu o venci. Um sujeito muito distinto, tão rico quanto um judeu. Gostaria de jantar com ele, aposto que ele dá jantares magníficos. Mas o que o senhor acha que temos discutido? Senhor, a senhora. Sim, pelos céus. E o general a considera a moça mais fina de Bath. Ah, isso é um absurdo. Como o senhor pode afirmar isso? E o que o senhor acha que eu disse? Baixando a voz, muito bem, general, disse eu, estou completamente de acordo com o senhor. Aqui, Catherine, que se sentia muito menos lisonjeada pela admiração dele do que pela do general Tilmay, não se importou de ser chamada por Mister. Além. Thorpe, no entanto, a acompanharia até sua cadeira e, até que ela se sentasse, continuaria o mesmo tipo de lisonja delicada, apesar de ela implorar para que ele parasse. Que o general Tilmay, em vez de a desprezar, a admirasse era muito agradável, e ela pensou alegremente que não havia um único membro da família que agora precisasse temer encontrar. A noite havia feito mais, muito mais, por ela do que se poderia esperar. Capítulo 13. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado já foram apresentados ao leitor os eventos de cada dia, suas esperanças e temores, mortificações e prazeres, foram descritos separadamente e as angústias de domingo restam apenas para serem narradas e encerrar a semana. O plano de Clifton havia sido adiado, não abandonado, e na tarde do crescente deste dia foi novamente apresentado. E uma consulta privada entre Isabela e James, sendo que a primeira havia se empenhado particularmente em ir e o segundo,
não menos ansiosamente em agradá-la, foi acordado que, desde que o tempo estivesse bom, a festa ocorreria na manhã seguinte, e eles partiriam muito cedo, a fim de chegar em casa a tempo. Assim, o assunto foi determinado e a aprovação de Thorpe garantida, restava apenas que Catherine fosse informada. Ela os deixara por alguns minutos para falar com a senhorita Tilney. Nesse intervalo, o plano foi concluído e, assim que ela retornou, seu consentimento foi exigido, mas, em vez da alegre anuência esperada por Isabela, Catherine mostrou-se séria, lamentou muito, mas não podia ir. O noivado que deveria tê-la impedido de participar da tentativa anterior tornaria impossível que ela os acompanhasse agora. Ela já havia combinado com a senhorita Tilney o passeio que fariam amanhã, estava tudo decidido e ela não recuaria de jeito nenhum. Mas que ela deveria e tinha de retratar-se foi instantaneamente o clamor ansioso de ambos os Thorpe, eles teriam de ir a Clifton amanhã, não iriam sem ela, não seria nada adiar uma simples caminhada por mais um dia e não aceitariam uma recusa. Catherine estava angustiada, mas não submissa. Não me instire, Isabela. Sou noivo da senhorita Tilney. Não posso ir. Isso não adiantou em nada. Os mesmos argumentos assaltaram novamente. Ela deveria ir, ela tinha de ir, e não aceitaria uma recusa. Seria tão fácil dizer à senhorita Tilney que acabara de ser lembrado de um compromisso anterior e que apenas imploraria para adiar o passeio para terça-feira. Não, não seria fácil. Não consegui fazê-lo. Não houve nenhum envolvimento anterior. Mas Isabela tornava-se cada vez mais urgente, chamando-a da maneira mais afetuosa, dirigindo-se a ela pelos nomes mais carinhosos. Ela tinha certeza de que sua querida e amada Catherine não recusaria seriamente um pedido tão insignificante a uma amiga que a amava tanto. Ela sabia que sua amada Catherine tinha um coração tão sensível, um temperamento tão doce e que era tão facilmente persuadida por aqueles que amava. Mas tudo em vão, Catherine sentia-se no direito, e embora magoada por tal súplica tão terna e tão lisonjeira, não pôde permitir que a influenciasse. Isabela então tentou outro método. Ela censurou por ter mais afeição pela senhorita Tilney, embora a conhecesse há tão pouco tempo, do que por suas melhores e mais antigas amigas, por ter se tornado fria e indiferente, em suma, para com ela mesma. Não consigo evitar o ciúme, Catherine, quando me vejo menosprezado por estranhos, e eu, que a amo tão excessivamente. Uma vez que meus afetos são depositados, nada tem o poder de mudá-los. Mas creio que meus sentimentos são mais intensos do que os de qualquer outra pessoa. Tenho certeza de que são fortes demais para minha própria paz de espírito, e ver-me suplantado em sua amizade por estranhos, admito, me atinge profundamente. Esses tioneis parecem engolir tudo mais. Catherine achou essa reprovação igualmente estranha e cruel. Seria parte de um amigo expor os sentimentos dela à atenção de outros. Isabela parecia mesquinha e egoísta, preocupando-se apenas com a própria gratificação. Essas ideias dolorosas cruzaram sua mente, embora ela nada dissesse. Isabela, por sua vez, aplicara o lenço aos olhos, e Morland, miserável diante de tal cena, não pôde deixar de dizer: Não, Catherine. Acredito que não seja mais possível destacar-se agora. O sacrifício não é muito, e para agradar a um amigo assim, considerarei você bastante cruel, se ainda recusar. Esta foi a primeira vez que o irmão dela se posicionou abertamente contra ela e, ansiosa para evitar o descontentamento dele, ela propôs um compromisso. Se eles apenas adiassem o plano para terça-feira, o que poderiam facilmente fazer, pois dependia apenas deles, ela poderia ir com eles, e todos ficariam satisfeitos. Mas não, não, não. Foi a resposta imediata, isso não poderia ser, pois Thorpe não sabia que não poderia ir à cidade na terça-feira. Catherine lamentou, mas não pôde fazer mais, e um breve silêncio se seguiu, quebrado por Isabela, que, com uma voz de frieza ressentida, disse: Muito bem, então a festa acabou. Se Catherine não for, eu não poderei ir. Não posso ser a única mulher. Eu não faria, de forma alguma, uma coisa tão imprópria. Catherine, você precisa ir, disse James. Mas por que o SR? Thorpe não pode levar uma de suas outras irmãs. Ouso dizer que qualquer um deles gostaria de ir. Agradeço-lhe, exclamou Thorpe, mas não vim a Bath para levar as minhas irmãs a passear e parecer um tolo. Não, se você não for, que eu me dane se eu for. Eu só vou para te irritar. Isso é um elogio que não me dá prazer. Mas suas palavras se perderam para Thorpe, que se afastou abruptamente. Os outros três continuaram juntos, caminhando de uma forma muito desconfortável para a pobre Catherine. Às vezes, nenhuma palavra era dita, outras vezes ela era novamente atacada com súplicas ou reprovações, e seu braço ainda estava entrelaçado com o de Isabela, embora seus corações estivessem em guerra. Em um momento, ela se suavizava, em outro, se irritava. Sempre aflita, mas sempre firme. Não pensei que você tivesse sido tão obstinada, Catherine, disse James. Você não costumava ser tão difícil de persuadir,
Você foi uma vez a mais gentil e bem-humorada das minhas irmãs. Espero não ser menos do que isso agora, ela respondeu, comovidamente, mas de fato não posso ir. Se estou errado, estou fazendo o que acredito ser certo. Suspeito, disse Isabela, em voz baixa, que não há grande luta. O coração de Caterine se encheu de emoção. Ela afastou o braço e Isabela não fez objeção. Assim se passaram longos 10 minutos, até que Torpe os reencontrou, vindo até eles com um semblante mais alegre, e disse: Bem, já resolvi a questão, e agora todos nós podemos ir amanhã com a consciência tranquila. Fui à casa da senhorita Tilney e apresentei as suas desculpas. O senhor não, exclamou Caterine. Eu tenho por minha alma. Deixou-a neste momento. Disse que me havia enviado para dizer que, tendo acabado de se lembrar de um compromisso anterior de ir a Tifton conosco amanhã, não poderia ter o prazer de a acompanhar até terça-feira. Ela disse que muito bem, que terça-feira era tão conveniente para ela, assim, todas as nossas dificuldades estão resolvidas. Uma ideia bastante boa da minha parte, não? O semblante de Isabela estava novamente radiante e bem-humorado, e James também parecia feliz outra vez. Um pensamento verdadeiramente celestial. Agora, minha doce Caterine, todos os nossos sofrimentos acabaram, você foi honrosamente absolvida e teremos uma festa muito agradável. Isso não é aceitável, disse Caterine, não posso me submeter a isso. Devo correr imediatamente atrás da senhorita Tilney e corrigir a situação. Isabela, no entanto, segurou uma mão, Torpe a outra, e as reclamações vieram de todos os três. Até James estava bastante irritado. Quando tudo foi resolvido, quando a própria senhorita Tilney disse que a terça-feira também lhe convinha, era bastante ridículo, bastante absurdo, fazer qualquer objeção adicional. Não me importo. O SR. Thorpe não tinha o direito de inventar tal mensagem. Se eu tivesse considerado certo adiar, poderia ter falado pessoalmente com a senhorita Tilney. Isso está sendo feito de uma forma mais grosseira. E como posso saber que o SR? Thorpe tem. Ele pode estar enganado novamente. Talvez. Ele me levou a um ato de grosseria por seu erro na sexta-feira. Deixe-me ir, SR. Thorpe, Isabela, não me segure. Thorpe disse que seria em vão ir atrás dos Tilney. Eles estavam a virar a esquina para Brook Street, quando ele os alcançou, e já estavam em casa a essa altura. Então eu irei atrás deles, disse Caterine, onde quer que estejam, eu irei atrás deles. Não significa falar. Se eu não pudesse ser persuadida a fazer o que considerava errado, nunca o seria. E com essas palavras, ela se desvencilhou e apressou-se. Thorpe teria corrido atrás dela, mas Morlando deteve. Deixa ir, se ela quiser ir. Ela é tão obstinada quanto. Thorpe nunca terminou a comparação, pois dificilmente poderia ter sido uma adequada. Catherine afastou-se em grande agitação, o mais rápido que a multidão lhe permitia, temendo ser perseguida, mas determinada a perseverar. Enquanto caminhava, ela refletia sobre o que havia acontecido. Foi doloroso para ela desapontá-los e desagradar-lhes, particularmente desagradar ao irmão, mas ela não se arrependeu de sua resistência. Separando sua própria inclinação, ter falhado pela segunda vez em seu noivado com Astá. Tilney, ter retratado uma promessa feita voluntariamente apenas 5 minutos antes, e sob um falso pretexto também, deve ter sido errado. Ela não os havia suportado apenas por princípios egoístas, não havia consultado meramente a sua própria gratificação. Isso poderia ter sido assegurado em certa medida pela própria excursão, por ver o castelo de Blaise. Não, ela havia atentado ao que era devido aos outros e à sua própria reputação na opinião deles. A convicção dela de estar certa, contudo, não foi suficiente para restaurar sua compostura até que falasse com a senhorita Tilney. Ela não conseguia ficar à vontade e, acelerando o passo ao sair da crescente, quase correu o restante do caminho até alcançar o topo da Milson Street. Tão rápidas foram as suas movimentações que, apesar da vantagem inicial dos Tilney, eles estavam apenas a entrar nas suas acomodações quando ela os avistou, e o criado, ainda na porta aberta, ela usou apenas a cerimônia de dizer que precisava de falar com a senhorita Tilney naquele momento, e apressando-se, subiu as escadas. Então, abrindo a primeira porta à sua frente, que por acaso era certa, ela imediatamente se viu na sala de estar com o general Tilney, seu filho e sua filha. A explicação dela, que era apenas defeituosa por ser, devido à sua irritação nervosa e falta de ar, nenhuma explicação, foi dada instantaneamente. Vim com grande pressa, foi tudo um engano. Nunca prometi ir, desde o início disse que não poderia ir, fugi em grande pressa para explicar, não me importei com o que pensasse de mim, não ficaria para o criado. O negócio, contudo, embora não perfeitamente elucidado por este discurso, logo deixou de ser um enigma. Catherine descobriu que Dion Thorpe havia enviado a mensagem, e a senhorita Tilney não hesitou em confessar-se muito surpreendida com isso.
Mas se o irmão dela ainda superara em ressentimento, Catherine, embora instintivamente se dirigisse tanto a um quanto ao outro em sua vindicação, não tinha como saber. O que quer que se tenha sentido antes de sua chegada, suas declarações entusiásticas imediatamente tornaram cada olhar e frase tão amigáveis quanto ela poderia desejar. Assim, o assunto felizmente resolvido, ela foi apresentada por Miss Tilney a seu pai e recebida por ele com uma polidez tão pronta e tão solícita que lhe fez recordar as informações de Thorpe e pensar com prazer que ele poderia ser, por vezes, confiável. A civilidade do general era tal que, não tendo percebido a extraordinária rapidez com que ela entrara na casa, ele ficou bastante irritado com o criado cuja negligência fizera abrir a porta do apartamento sozinha. O que William quis dizer com isso? Ele deveria se certificar de investigar o assunto. E se Catherine não tivesse afirmado com tanta veemência a inocência dele, parecia provável que William perderia o favor de seu mestre para sempre, senão seu lugar, pela rapidez dela. Após estar com eles por um quarto de hora, ela levantou-se para se despedir e foi então agradavelmente surpreendida pelo general Tilney, que lhe perguntou se ela teria a honra de jantar e passar o resto do dia com a sua filha. A senhorita Tilney acrescentou seus próprios desejos. Catherine ficou muito grata, mas estava completamente fora de seu alcance. O Sr. e Asra Allen esperariam vê-la de volta a qualquer momento. O general declarou que não poderia dizer mais nada às reivindicações do Sr. e da Asra. Além não deveriam ser sobrepostas, mas em algum outro dia, ele esperava, quando um aviso mais longo pudesse ser dado, eles não se recusariam a ceder à amiga dela. Ah, não, Catherine tinha certeza de que não haveria a menor objeção, e ela ficaria muito feliz em vir. O general a acompanhou pessoalmente até a porta da rua, elogiando-a com galanteios enquanto desciam as escadas, admirando a elasticidade de sua caminhada, que correspondia exatamente ao espírito de sua dança, e fazendo-lhe uma das mais graciosas reverências que ela já havia presenciado ao se separarem. Catherine, encantada com tudo o que havia acontecido, dirigiu-se alegremente a Putney Street, caminhando, como concluiu, com grande elasticidade, embora nunca tivesse pensado nisso antes. Ela chegou em casa sem ver mais nada da parte ofendida, e agora que havia sido triunfante durante todo o tempo, que havia conseguido o que queria e estava segura de seu caminho, começou à medida que a agitação de seu espírito diminuía a duvidar se havia estado perfeitamente certa. Um sacrifício foi sempre nobre, e se ela tivesse cedido aos apelos deles, teria sido poupada da ideia angustiante de uma amiga descontentada, um irmão irado e um plano de grande felicidade para ambos destruído, talvez por sua causa. Para acalmar a mente e averiguar, pela opinião de uma pessoa imparcial, qual havia sido realmente a sua própria conduta, ela aproveitou a oportunidade para mencionar na presença do SR. Além o plano quase definido de seu irmão e dos Thorpe para o dia seguinte. O SR. Allen apanhou diretamente. Bem, disse ele, e o senhor também pensa em ir? Não, eu acabara de me comprometer a passear com a senhorita Tilney antes que me informassem sobre isso e, portanto, sabe que não poderia ir com eles. Poderia? Não, certamente não, e fico contente que não o considere. Esses esquemas não são de forma alguma ideal. Jovens homens e mulheres a percorrer o país em carruagens abertas. De vez em quando é muito bem, mas ir a estalagens e lugares públicos juntos. Não é certo, e eu me pergunto por que asa há. Thorpe permitiria isso. Fico contente que não pense em ir. Tenho certeza de que asa há. Morland não ficaria satisfeita. Senhora Allen, a senhora não partilha do meu ponto de vista? O senhor não considera esse tipo de projeto questionável? Sim, com certeza. Carruagens abertas são coisas desagradáveis. Um vestido limpo não dura 5 minutos neles. Você se molha ao entrar e sair, e o vento leva seu cabelo e seu chapéu em todas as direções. Eu mesmo detesto uma carruagem aberta. Eu sei que sim, mas essa não é a questão. Não acha que tem uma aparência estranha se moças são frequentemente levadas a passear por jovens a quem nem mesmo são relacionadas? Sim, meu caro, uma aparência muito estranha, de fato. Não consigo suportar vê-lo. Prezada senhora, exclamou Catherine, então por que não me disse isso antes? Tenho certeza de que, se soubesse que era impróprio, não teria ido com o SR. Torpe de forma alguma, mas sempre esperei que me dissesse se achasse que eu estava errada. E assim o farei, minha cara, pode ter certeza, pois, como disse Asa, Orlando ao nos despedirmos, sempre farei o melhor por você dentro das minhas possibilidades. Mas não se deve ser excessivamente exigente. Jovens serão jovens, como a sua boa mãe diz. Sabe que eu não queria que comprasse aquele musselina com flores quando chegamos pela primeira vez, mas você insistiu. Os jovens não gostam de ser sempre frustrados. Mas isso era algo de real importância, e não creio que o senhor me teria achado difícil de persuadir. Até onde chegou até agora, não houve mal algum, disse o SR.
Allen, e o Sol lhe aconselharia, minha querida, a não sair mais com o SR. Doug. Era exatamente isso que eu ia dizer, acrescentou a esposa dele. Catherine, aliviada por si mesma, sentiu-se incomodada por Isabela e, após um momento de reflexão, perguntou ao SR. Além se não seria tanto apropriado quanto gentil da parte dela escrever a Asta Top e explicar a indelicadeza da qual ela deveria ser tão insensível quanto ela própria, pois considerou que Isabela, de outra forma, talvez estivesse indo para Clifton no dia seguinte, apesar do que havia acontecido. O SR. Allen, no entanto, desaconselhou a fazer qualquer coisa desse tipo. É melhor deixá-la em paz, minha querida, ela é suficientemente madura para saber o que está fazendo e, se não souber, tem uma mãe para aconselhá-la. A senhora Thorpe é, sem dúvida, demasiado indulgente, mas, de qualquer forma, é melhor não se intrometer. Ela e seu irmão escolheram ir, e o senhor só receberá animosidade. Catherine cedeu, e embora lamentasse pensar que Isabela estivesse errada, sentiu-se grandemente aliviada pela aprovação do SR. Além à sua própria conduta, e verdadeiramente se alegrou por ser preservada, com o conselho dele, do perigo de cair em tal erro. A sua fuga de ser uma das convidadas para Clifton era agora, de facto, uma fuga, pois o que teriam os Tilney pensado dela, se ela tivesse quebrado a sua promessa para com eles a fim de fazer o que era errado em si mesmo, se ela tivesse sido culpada de uma violação da propriedade apenas para permitir ser culpada de outra? Capítulo 14. Na manhã seguinte, o tempo estava bom e Catherine quase esperava outro ataque do grupo reunido. Com o apoio do SR. Além, ela não sentia receio do evento, mas gostaria de ser poupada a um confronto, onde a própria vitória era dolorosa e, portanto, ficou sinceramente aliviada por não ver nem ouvir nada deles. Os Tilney a buscaram no horário combinado e, não surgindo nova dificuldade, nem súbita recordação, nem convocação inesperada, nem intrusão impertinente que desconcertasse seus planos, minha heroína foi, de forma inusitada, capaz de cumprir seu compromisso, embora este tivesse sido feito com o próprio herói. Eles decidiram caminhar ao redor de Bashan Cliff, aquela nobre colina cuja bela vegetação e arbustos suspensos a tornam um objeto tão impressionante de quase todos os pontos de Bath. Eu nunca olho para ele, disse Catherine, enquanto caminhavam à beira do rio, sem pensar no sul da França. O senhor esteve no exterior, então? Disse Henry, um tanto surpreso. Ah, não, refiro-me apenas ao que li a respeito. Isso sempre me faz lembrar do país por onde Millie e seu pai viajaram em Os Mistérios de Udolfo. Mas o senhor nunca lê romances, ouso dizer? Por que não? Porque não são inteligentes o suficiente para você. Os cavalheiros leem livros melhores. A pessoa, seja ela um cavalheiro ou uma dama, que não encontra prazer em um bom romance, deve ser intoleravelmente estúpida. E todas as obras da senhora Radcliffe, e a maioria delas com grande prazer. Os Mistérios de Udolfo, uma vez que o comecei, não consegui mais largá-lo. Lembro-me de o ter terminado em 2 dias, com os cabelos em pé o tempo todo. Sim, acrescentou a senhorita Tilney, e lembro-me de que o senhor se comprometeu a lê-lo em voz alta para mim, e que, quando fui chamada por apenas 5 minutos para responder a uma nota, em vez de esperar por mim, o senhor levou o volume para o passeio do ermitério, e eu fui obrigada a ficar até que o senhor o tivesse terminado. Agradecemos, Eleanor, um testemunho muito honroso. Veja, senhorita Morland, a injustiça de suas suspeitas. Eu, em minha ânsia de progredir, recusei-me a esperar apenas 5 minutos pela minha irmã, quebrou a promessa que fizera de lê-lo em voz alta e a mantive em suspense em uma parte muito interessante ao fugir com o volume que, observe-se, era dela, particularmente dela. Sinto-me orgulhoso ao refletir sobre isso e creio que isso deve me estabelecer em sua boa opinião. Fico muito contente em saber disso e, a partir de agora, nunca mais terei vergonha de gostar de Udolfo. Mas eu realmente pensei antes que os jovens desprezassem os romances de forma surpreendente. É surpreendente, pode muito bem sugerir espanto se o fizerem, pois leem quase tanto quanto as mulheres. Eu mesmo li centenas e centenas. Não imagine que possa competir comigo em conhecimento de Julias e Louisas. Se prosseguirmos para os detalhes e nos engajarmos na incessante indagação de você leu isto? E você leu isso? Em breve, deixarei você tão para trás quanto, o que eu diria, que era uma comparação apropriada. Tanto quanto a própria amiga Emily deixou o pobre Valancourt quando fui com a tia para a Itália. Considere quantos anos eu tive o início de você. Eu havia iniciado meus estudos em Oxford, enquanto você era uma boa menina trabalhando em seu bordado em casa. Não muito bom, receio. Mas agora, sinceramente, você não acha o Dolfo o livro mais encantador do mundo? O mais agradável, pelo que suponho que queira dizer o mais arrumado. Isso deve depender da encadernação. Henry, disse a senhorita Tilney, você é muito impertinente. Senhorita Morland, ele a está tratando exatamente como trata a irmã dele.
Ele está sempre a criticar-me por alguma incorreção linguística e agora está a tomar a mesma liberdade consigo. A palavra mais gentil, como a usou, não me convinha e é melhor mudá-la assim que puder, ou seremos sobrepujados por Johnson e Blair durante todo o restante do caminho. Tenho certeza, exclamou Catherine. Não quis dizer nada de errado, mas é um bom livro e por que não o chamaria assim? Muito bem observado, disse Henri, e este é um dia muito agradável, e estamos a fazer uma caminhada muito agradável, e vocês são duas jovens muito simpáticas. Ah, é uma palavra muito bonita, de fato. Isso se aplica a tudo. Originalmente, talvez tenha sido aplicado apenas para expressar elegância, propriedade, delicadeza ou refinamento. As pessoas eram gentis em sua vestimenta, em seus sentimentos ou em suas escolhas. Mas agora toda a aclamação sobre qualquer assunto está contida naquela única palavra. Embora, de fato, exclamou a irmã dele, deveria ser aplicado apenas a você, sem qualquer elogio. O senhor é mais gentil do que sábio. Venha, senhorita Morland, deixemos que ele medite sobre nossas falhas com a mais absoluta propriedade de linguagem, enquanto elogiamos o Dofo da forma que nos agradar. É um trabalho muito interessante. O senhor aprecia esse tipo de leitura? Para ser sincero, não aprecio muitos outros. De fato. Ou seja, posso ler poesia e peças de teatro e coisas do gênero e não desgosto de viagens. Mas a história, a verdadeira e solene história, não me interessa. Pode fazê-lo. Sim, sou apreciador de história. Eu gostaria de ser também. E um pouco por dever, mas não me diz nada que não me irrite ou me canse. As disputas de papas e reis com guerras ou pestes em cada página, os homens todos tão inúteis e quase nenhuma mulher, é muito cansativo. E, no entanto, frequentemente me parece estranho que seja tão monótono, pois uma grande parte disso deve ser invenção. Os discursos que são colocados na boca dos heróis, os seus pensamentos e planos, o principal de tudo isso deve ser invenção. Invenção é o que me encanta em outros livros. Os historiadores, pensa-se, disse a senhorita Tilney, não se sentem felizes em seus devaneios. Eles demonstram imaginação sem despertar interesse. Sou apreciador de história e aceito muito bem o falso junto com o verdadeiro. Os fatos principais, eles têm fontes de inteligência em histórias e registros anteriores, que, concluo, podem ser tão confiáveis quanto qualquer coisa que não se passe sob a própria observação, e quanto aos pequenos embelezamentos de que falas, eles são embelezamentos, e os aprecio como tais. Se um discurso for bem elaborado, leio com prazer, independentemente de quem o tenha proferido, e provavelmente com muito mais prazer se for uma obra do S.R. Uma ou do S.R. Robertson, do que se fossem as palavras genuínas de Caractacus, Agricola ou Alfredo, o Grande. O senhor é fã de história. E assim são o S.R. Além meu pai, e tenho dois irmãos que não o desagradam. É notável quantas ocorrências há em meu pequeno círculo de amigos. A este ritmo, não terei mais pena dos escritores da história. Se as pessoas gostam de ler seus livros, isso é muito bom, mas ter tanto trabalho para preencher grandes volumes que, como eu costumava pensar, ninguém se disporia a consultar voluntariamente para trabalhar apenas para o tormento de meninos e meninas, sempre me pareceu um destino difícil e, embora eu saiba que tudo isso é muito certo e necessário, muitas vezes me perguntei sobre a coragem da pessoa que poderia sentar-se propositadamente para fazê-lo. Que meninos e meninas sejam atormentados, disse Henri, é algo que ninguém minimamente familiarizado com a natureza humana em um estado civilizado pode negar, mas em nome dos nossos mais distintos historiadores, devo observar que eles poderiam muito bem se ofender por serem supostos como não tendo o objetivo mais elevado, e que, pelo seu método e estilo, estão perfeitamente qualificados para atormentar leitores da razão mais avançada e da fase da vida mais madura. Utilizo o verbo torturar como observei ser o seu próprio método, em vez de instruir, supondo que agora são admitidos como sinônimos. Considera-me tolo por chamar a instrução de um tormento, mas se tivesses estado tão habituado quanto eu ao ouvir pobres crianças aprenderem as letras e, em seguida, a soletrarem, se alguma vez tivesses visto quão estúpidas podem ser por uma manhã inteira e quão cansada a minha pobre mãe fica no final, como eu costumo ver quase todos os dias da minha vida em casa, permitir-me-ias que tormento e instrução fossem, por vezes, usados como sinônimos. Muito provavelmente. Mas os historiadores não são responsáveis pela dificuldade de aprender a ler, e mesmo você, que não parece particularmente favorável a uma aplicação muito severa e intensa, talvez possa reconhecer que vale muito a pena ser atormentado por 2 ou 3 anos de sua vida para poder ler o resto dela. Considere, se a leitura não tivesse sido ensinada a Sa, Radcliffe teria escrito em vão, ou talvez nem tivesse escrito. Catherine assentiu, e um elogio muito caloroso dela sobre os méritos daquela senhora encerrou o assunto.
Os Tunei logo se envolveram em outro assunto sobre o qual ela nada tinha a dizer. Eles observavam o país com os olhos de pessoas acostumadas a desenhar e decidiam sobre a sua capacidade de ser transformado em imagens, com toda a acamada apreciação estética. Aqui, Catherine estava bastante perdida. Ela não sabia nada de desenho, nada de gosto, e os escutava com uma atenção que pouco lhe rendia, pois eles falavam em frases que mal lhe transmitiam qualquer ideia. O pouco que ela conseguia compreender, no entanto, parecia contradizer as poucas noções que ela havia tido sobre o assunto anteriormente. Parecia que uma boa vista não poderia mais ser apreciada do topo de uma colina alta e que um céu azul claro não era mais uma prova de um dia bonito. Ela sentia-se profundamente envergonhada por sua ignorância. Uma vergonha mal colocada. Onde as pessoas desejam se apegar, elas devem sempre permanecer ignorantes. Vir com uma mente bem informada é vir com a incapacidade de alimentar a vaidade alheia, algo que uma pessoa sensata sempre desejaria evitar. Uma mulher, especialmente se tiver a infelicidade de saber algo, deve ocultá-lo o melhor que puder. As vantagens da tolice natural em uma bela moça já foram expostas pela primorosa pena de uma autora irmã, e ao tratamento que ela deu ao assunto, acrescentarei apenas, em justiça aos homens, que embora para a parte maior e mais fútil do sexo a imbecilidade nas mulheres seja um grande realce de seus encantos pessoais, há uma porção deles que é razoável e bem informada o suficiente para desejar da mulher algo mais do que ignorância. Mas Caterine não conhecia as suas próprias vantagens, não sabia que uma rapariga bonita, com um coração afetuoso e uma mente muito ignorante, não deixaria de atrair um jovem inteligente, a menos que as circunstâncias fossem particularmente desfavoráveis. No presente caso, ela confessou e lamentou sua falta de conhecimento. Declarou que daria tudo em seu poder para conseguir desenhar, e uma palestra sobre o pitoresco imediatamente se seguiu, a qual as instruções dele eram tão claras que ela logo começou a ver beleza em tudo o que ele admirava, e sua atenção era tão sincera que ele ficou perfeitamente convencido de que ela possuía um grande gosto natural. Ele falava de primeiros planos, distâncias e segundas distâncias, telas laterais e perspectivas, luzes e sombras, e Catherine era uma estudante tão esperançosa que, ao chegarem ao topo de Bashan Cliff, ela rejeitou voluntariamente toda a cidade de Bath como indigna de fazer parte de uma paisagem. Encantado com o progresso dela e receoso de alcançar com demasiada sabedoria de uma só vez, Henry permitiu que o assunto declinasse. Por uma transição fácil de um fragmento rochoso e do carvalho seco que ele havia colocado perto do seu cume, para os carvalhos em geral, para as florestas, o seu cercamento, as terras incultas, as terras da coroa e o governo, ele rapidamente se viu chegado à política, e da política foi um passo fácil para o silêncio. A pausa geral que se seguiu à sua breve dissertação sobre o estado da nação foi interrompida por Catherine, que, num tom de voz bastante solene, proferiu as seguintes palavras: ouvi dizer que algo verdadeiramente chocante surgirá em Londres em breve. A senhorita Tilney, a quem isso se dirigia principalmente, ficou assustada e respondeu apressadamente, de fato. E de que natureza? Isso eu não sei, nem quem é o autor. Só ouvi dizer que será mais horrível do que qualquer coisa que já encontramos até agora. Meu Deus! Onde se poderia ouvir algo assim? Um amigo meu particular teve conhecimento disso em uma carta de Londres ontem. Será incomumente terrível. Esperarei assassinato e tudo o que for do tipo. O senhor fala com uma compostura surpreendente, mas espero que as alegações de seu amigo tenham sido exageradas, e se tal plano for conhecido antecipadamente, medidas adequadas serão, sem dúvida, tomadas pelo governo para impedir que se concretize. O governo, disse Henri, esforçando-se para não sorrir, nem deseja nem ousa interferir em tais assuntos. Deve haver assassinato, e o governo não se importa com o quanto. As senhoras encararam. Ele riu e acrescentou: venham, devo fazê-los entender-se ou deixá-los decifrar uma explicação por conta própria? Não serei nobre. Provarei ser um homem, não menos pela generosidade da minha alma do que pela clareza da minha mente. Não tenho paciência com aqueles do meu sexo que se desmerecem ao ponto de não compreenderem o vosso. Talvez as capacidades das mulheres não sejam nem sólidas nem aguçadas, nem vigorosas nem perspicazes. Talvez eles queiram observação, discernimento, julgamento, fogo, gênio e inteligência. Senhorita Morland, não se importe com o que lhe diz, mas tenha a bondade de me satisfazer quanto a este terrível tumulto. Motim. Que motim? Minha querida Eleanor, a revolta está apenas em sua própria mente. A confusão lá é escandalosa. A senhorita Morland não tem falado de nada mais terrível do que uma nova publicação que será lançada em breve, em 3 volumes de 12 avos, com 276 páginas cada, e uma gravura na primeira, de 2 lápides e uma lanterna. Compreende?
E a senhorita Morland, minha estúpida irmã interpretou erroneamente todas as suas expressões mais claras. Você falou de horrores esperados em Londres e, em vez de conceber instantaneamente, como qualquer criatura racional teria feito, que tais palavras poderiam se referir apenas a uma biblioteca circulante, ela imediatamente imaginou uma multidão de 3.000 homens se reunindo em St. George's Fields, o banco atacado, a torre ameaçada, as ruas de